Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar. Trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, Queiroz! Olá, amigos e amigas! Que bom nos encontrarmos novamente. Estamos começando a edição 587 do programa Espírita Semear. Felizes por mais essa oportunidade de contato e gratos por sua audiência. E o que temos hoje? Vamos conferir a programação Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 9, com o tema Usufruto e Posse. No autodescobrimento, José Honório baseia-se na obra de Joana de Ângeles para nos elucidar sobre os prejuízos causados pela intriga. No Minuto com Joana de Ângeles de hoje, Denise Lino nos apresenta os ensinamentos da obra Vigilância. Fique atento e confira. Jesus, o maior humanitário de todos os tempos. Essa é a abordagem de Tiago Toledo no quadro Cidadão do Universo. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Você já sabe. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Usufruto e posse. Não adquirais ouro, nem prata, nem cobre para vossos cintos. Mateus capítulo 10, versículo 9. Na primeira expressão, não adquirais ouro, nem prata, nem cobre. Na apreciação lógica desta recomendação de Jesus, temos a ciência de que não se deve servir a dois senhores, como está em Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21, e capítulo 16, versículo 13, remetendo-nos ao estudo e à necessidade de entendimento das questões que envolvem a alma, que é o ser espiritual encarnado, ou seja, vestindo um corpo provisório de carne, e os seus conflitos entre a sua necessidade de espiritualização, que é a proposta do ser divino que é, e as tentações do mundo que alimentam o seu orgulho e a sua vaidade, e o faz pensar que o ter é mais importante, inflando o seu personalismo, como podemos muito bem entender estudando as questões do Livro dos Espíritos 873 a 885. Ora, a humanidade à época de Jesus, ainda incapaz de compreender e sentir o Espírito que a tudo ordena e forma no universo, apegava-se à matéria, tendo a terra por reino máximo. Por isso, o Senhor falou e ensinou por parábolas, reservando aos discípulos e a outros mais despertos moralmente a orientação mais objetiva e mais clara, conforme hoje se dá pelos ensinos dos Espíritos, na codificação espírita e nas obras sérias e comprometidas com a verdade de Deus. Desse modo, adquirir, possuir, guardam aquela conotação de identidade, muito perigosa para quem já ultrapassou a órbita das sensações escravizantes e tão primárias à preservação e ilustração da criatura em início de jornada evolutiva. Daí o imperativo de dominar as paixões,
fugindo às cristalizações da mente e dos sentimentos em torno de ilusões, de sistemas que sugerem posse e poder em clara expressão de ambição e usura, em circuitos de obsessão e treva moral. O usufruto é legítimo na criação de nosso Pai, pois todos somos médiuns, somos intermediários de recursos e providências para a exaltação da vida em toda parte. Em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca, como vemos na obra Pensamento e Vida, capítulo 1 do Espírito Emmanuel. Na escalada da evolução planetária, os minerais formalizam o berço da recepção dos princípios inteligentes para a fixação e expansão de valores intrínsecos, tendo em vista a organização planetária com as suas funções educativas e, igualmente, a projeção desses princípios espirituais a novas escalas de progresso, reinos vegetal e animal, até seu despertamento no homem, quando se dão os fenômenos do pensamento contínuo, da inteligência e da razão, como bem nos aponta o livro Evolução em Dois Mundos, parte 1, capítulo 3, subtítulo Evolução no Tempo, também do Espírito Emmanuel. Fácil, pois, entendermos a afinidade do ser com todas as expressões ambientes de sua retaguarda evolucional, às vezes raiando pela adoração, pelo endeusamento, numa forma de culto em plena submissão, como geralmente encontramos nas relações amorosas entre pares que, encantados um com o outro, não enxergam e não se interessam por mais nada, a não ser pelo culto de seu encantamento magnético, até que as consequências de sua comunhão íntima os induzam ao campo das responsabilidades morais, quando formam um lar e equilibram os desejos e sua febre afetiva na expansão compensatória de forças ao receberem os filhos. E, por fim, na expressão para vossos cintos. Observamos que é clara a advertência a nós, que geralmente buscamos apoio e força de viver no que é transitório, fugindo à real construção de nossa felicidade. O cinto, historicamente, é a cobertura do lombo para transporte de carga no animal. Estejam cingidos os vossos quadris. Parábola do servo vigilante, Lucas, capítulo 12, versículo 35. E é também acessório de apoio à viagem, onde se guardavam à época recursos de provisão, etc. João usava um cinto de couro em torno dos quadris. Mateus, capítulo 3, versículo 4. Reflexões extraídas do livro O Evangelho por Dentro. Wagner Gomes da Paixão, pelo Espírito Honório Abreu. Editora Itapuã. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Como vai você? Anda sentindo que precisa conversar? Compartilhar algo com alguém? Conte com o CVV. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Você não está sozinho.
E agora com vocês, Autodescobrimento com Josi Honório. Olá, caros amigos, que o nosso Mestre Jesus acolha todos nós nas nossas tribulações, nos nossos conflitos, que sejamos amparados por essa doutrina que consola e que conforta esses espíritos endividados que ainda estão na sua jornada evolutiva. Trago hoje uma reflexão no capítulo 5 do livro Rejubila-te em Deus, psicografia de Joana, intitulado Vírus Destruidor. Jesus recomendou a vigilância e a oração como terapia preventiva e curadora para uma existência digna e feliz. Vigia as nascentes do coração para que nelas brote a água lustral do amor que se expande, enquanto oras, arando com os tratores da caridade, os solos humanos que a vida te oferece. Intriga jamais. Joana, ela dá este título, Vírus Destruidor, porque ela coloca que a intriga é semelhante a esse vírus destruidor que se multiplica rapidamente e destrói a organização da qual ela se alimenta. Por exemplo, o cupim, ele destrói a fonte de onde ele retira o alimento, sem deixar vestígio algum, até o momento em que se desorganizam as estruturas nas quais ele se refugia. A árvore, quando é atingida pelo cupim, ela destrói essa árvore e ela chama a intriga como esse cupim. Ela diz que a intriga ela habita no íntimo dos espíritos infelizes e contamina aquelas pessoas que estão ao redor dele com acusações maldosas, geralmente denegrindo a pessoa que ele tem algum desentendimento, alguma raiva, alguma mágoa. E geralmente ele faz o intrigante, né? Ele é um instrumento dos espíritos inferiores, que eles querem nos manter nessa nossa condição de atraso moral e de ignorância. Então ele influencia essa pessoa para que ela solte essa maldade, essa maledicência, que ela nos contamine como vírus. E hoje, numa época que nós vivemos de redes sociais, ela é um grande instrumento para que nós sejamos contaminados por esse vírus da intriga. Ela adentra sem pedir licença, muitas vezes nós estamos desavisados e terminamos propagando essas situações conflituosas, essas situações maledicentes, às vezes até no nosso núcleo familiar, na nossa vizinhança. Por isso, a recomendação que Joana nos traz de Jesus, quando ele diz o vigiar e o orar. É interessante que ela coloca essa frase do mestre como uma terapia preventiva e curativa para que a gente tenha uma vida feliz, uma vida harmoniosa, para que nós possamos ter, assim, o discernimento necessário de como lidar com essas situações. Se alguma circunstância nos deixou apreensivos, nos deixou tristes, que nós possamos nos recolher ao nosso íntimo, fazer essa prece e pedir aos benfeitores que possam nos orientar. É interessante que Deus, ele nunca nos desampara. Ele sempre responde às nossas solicitações.
Muitas vezes nós é que não estamos atentos porque nós queremos ouvir aquilo que nós nos predispomos. Mas às vezes a resposta vem através de uma mensagem, às vezes de um sonho, às vezes, né, alguém que diz algo que nos leva a uma reflexão, mas aí a gente fica, né, ligado, sintonizado ao que esses ingratos, né, essas pessoas intrigantes, elas dizem, porque ecoa ainda nessas nossas condutas imperfeitas que nós ainda alimentamos. E é importante que venha à tona essas situações, essas circunstâncias, para que a gente possa discernir o bem e o mal, aquilo que de ruim, de mal, de imperfeito, essas paixões que nós ainda alimentamos. Então, que tenhamos essa orientação como essa terapia preventiva e curadora, o orai e o vigiai. Que tenhamos, assim, a fartura de luzes em nossa vida e o Mestre Jesus sempre nos acompanhando. Programa Espírita Semear, consolando, acolhendo e informando. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Duas estrelas da pobreza em dois paletós e um burel, da bondade a beleza, a terra espelha o céu. O pequeno de Assis estremece o Vaticano, toma a cruz, renega-se o zenite franciscano. 8 séculos de história, cristianismo é caridade. Lápis, pedra preciosa, é o Chico da mediunidade. São 2 vasos escolhidos na estrada da humildade. São 2 servos a serviço da luz. São 2 pobres, são 2 ricos, tamanha claridade. Vão trazer no corpo a história do amor pelo Cristo. São Francisco, são 2 Chicos, pelo Cristo. São Francisco, são 2 Chicos. São 2 vasos escolhidos na estrada da humildade. São 2 servos a serviço da luz. São 2 pobres, são 2 ricos, tamanha claridade. Vão trazer no corpo a história do amor pelo Cristo. São Francisco, são 2 Chicos, pelo Cristo. São Francisco, são 2 Chicos.
melhor, buscando compreender a vida pelas mãos do Criador. Ele me fez bem maior do que estou, mas sinto que cresço a cada passo, a cada laço que nos une. Sejamos um, na tradução do amor maior que vibra em nós, com confiança e respeito pelo dom que Deus nos deu, de sentir a vida com prazer na comunhão dos corpos, quando a mente é sã, quando o olhar é puro, quando a voz é um canto, quando as mãos são formas de dizer que te aceito. Ele me fez bem maior do que estou, mas sinto que cresço a cada passo, a cada laço que nos une. Sejamos um, na tradução do amor maior que vibra em nós, com confiança e respeito pelo dom que Deus nos deu, de sentir a vida com prazer na comunhão dos corpos, quando a mente é sã, quando o olhar é puro, quando a voz é um canto, quando as mãos são formas de dizer que te aceito. Sejamos um, e cada um de nós se sentirá maior. E cada um de nós se sentirá maior. Na tradução do amor maior que vibra em nós. Acenda a esperança, a palavra induz, fortalece a fé, sustentando a paz, espalhe a boa nova, plante as boas obras, multiplicando os pães, para alimentar multidões. Trabalho é esforço de evolução. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. Respeito e justiça, bondade e compreensão, construímos a vida que hoje temos nas mãos. Pense a alegria, fale consolação, faça um céu todo dia pra abrigar seu irmão. Bendita é a voz que fala amor.
A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Chicos, Duplo Eterno e Fala com Deus, com Tim Vanessa. Semeando a paz e a tranquilidade em sua alma. Minutos com Joana de Ângeles, com Denise Lino. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o livro Vigilância. Esse é um livro bastante interessante da obra de Joana e que nós o colocamos naquela série dos livros de mensagens curtas voltadas para o dia a dia. É um livro que foi lançado no ano de 1986. É um livro que tem apenas 20 capítulos, então são textos bastante curtos. Essa é uma primeira característica que se destaca nesse livro. A segunda característica, que é bastante recorrente para a obra de Joana de Ângeles, é encerrar o livro com um capítulo sobre o Natal. E neste, o 20º capítulo se intitula exatamente Treinamento para o Natal. Nós observamos que com essa característica, Joana mantém uma marca no seu estilo, que é o nascimento de Jesus, e, portanto, nos colocar nesta conexão com o Mestre, desse momento em que ele veio à Terra, e como essa vinda de Jesus foi transformadora para o mundo em que vivemos, a ponto de separar o calendário em dois momentos, os acontecimentos que se deram antes e aqueles que se deram depois deles. A outra característica é que é um livro que vai já tematizar de forma mais evidente e mais sistemática e de forma mais repetitiva o tema das emoções. Então nós temos aqui, por exemplo, um tema sobre a queixa, no capítulo Queixa e Reclamação. Nós temos o tema no capítulo que fala sobre finalidade das orações. Nós vamos ter esse tema no capítulo que fala, por exemplo, sobre transformação íntima, que é o grande tema do Espiritismo, que é a transformação moral. Pois bem, no livro Vigilância, que, como dissemos, é um livro de 86 e, portanto, está com 33 anos, né, e uma vigilância naquele sentido da mensagem de Jesus: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Dizendo com as nossas palavras algo mais ou menos assim: mantém a coerência, mantenha a sintonia com a espiritualidade e estai atento aos teus sentimentos, às tuas ações, às tuas palavras, para não te enredares em problema. Então, Joana nos diz aqui: vigilância, eis o primeiro passo a fim de evitar-se futuros problemas na área do sentimento e da razão. Vigilância que seja dinamismo e discernimento do que deve e pode ser feito em referência aos compromissos elevados da vida. Então vejamos bem que ela nos chama a atenção para vigilância como o primeiro passo, a fim de evitar-se problema na área do sentimento, que ela coloca em primeiro lugar, e da razão, que ela coloca logo atrás. Então vejamos a importância desse estar atento, desse estar num monitoramento constante para conosco, mas sem ser um monitoramento que venha comprometer as nossas forças, mas um monitoramento da autoanálise, do autovisionamento permanente, diário pelo menos, para conosco. E a vigilância como dinamismo e discernimento do que pode e do que deve ser feito em referência aos compromissos elevados da vida. E aí, nesta obra de Joana de Ângeles, nos 20 capítulos, o primeiro intitula-se Em Nome de Deus. Então, voltando sempre o nosso olhar, a nossa atenção para essa nossa procedência, essa nossa origem espiritual. E, posteriormente, em outro comentário, nós traremos aqui a obra Filhos de Deus, que é uma obra interessantíssima, e concluindo o capítulo com o tema Indagação de Natal. Porém,
nós queremos destacar o capítulo de número 6, intitulado As Emoções, que é exatamente um campo difícil da nossa vigilância. Nós temos muita dificuldade de perceber que nos movemos pelas emoções, que nos alimentamos das emoções, que as emoções se somatizam em nossa vida e que as emoções precisam ser cuidadas, assim como nós, por vezes, cuidamos de forma tão determinada do nosso patrimônio financeiro, da nossa carreira, dos nossos bens. Então, aqui no capítulo 6, Joana inicia dizendo: doa-te a Jesus e nele tranquiliza-te, servindo ao bem. Avançando pela trilha do progresso, não te detenhas dos desafios perigosos que te surpreendam. Resguarda-te das emoções violentas, acalmando as tuas ansiedades no oceano do amor espiritual. E aí, depois de nos dar essa introdução aqui, em 4 períodos curtos, então vejamos que este livro Vigilância se associa aos que já comentamos aqui neste programa e em outros comentários nossos e palestras sobre os livros de mensagens curtas, prontos para o dia a dia, como Vida Feliz e Episódios Diários. Nós temos aqui 3 sentenças curtas que nos fazem essa exortação a nos vincularmos a Jesus, nos mantendo na trilha do progresso e nos resguardando de emoções violentas, acalmando as nossas ansiedades. Vejamos, em 86, Joana já falava do grande problema deste século. Então, ainda no século passado, antes da última década, ela nos colocava a ansiedade como um grande problema, que é o problema que nos separa do que ela chama aqui de oceano do amor espiritual. Na sequência, ela nos diz, e eu vou fazer aqui 3 destaques importantes sobre emoções. Quando ela diz: se sente solidão, busca alguém nas mesmas condições e dá-lhe a alegria que te falta. Se experimentas carência afetiva, irrigas de esperança a outrem que a ti se pareça e sem vincular-te, vejamos bem, ao comércio dos interesses doentios. Extremamente atual esse item que merece repetir para a gente meditar. Se experimentas carência afetiva, irriga de esperança a outrem que a ti se pareça, sem vincular-te no comércio de interesses doentios. E por fim, daqui dos nossos destaques, se recebes ternura, reparte-as com os desafortunados à tua volta em maior necessidade. Então, atentemos bem, Joana nos apresenta aqui 2 situações, digamos, carência afetiva e uma situação de abundância, receber ternura. Na sequência, ela apresenta outros comentários que vão nos direcionando nessa situação e aí ela vai encaminhando para o fechamento desse texto, que nós queremos destacar aqui aos ouvintes, quando ela vai dizer no início da conclusão o seguinte: do Senhor provém tudo e através dele chegam todos os dons. Confia em paz e persevera com valor. Ou seja, nos exortando à manutenção da confiança, que é uma área, digamos, da nossa personalidade, um talento que nós desenvolvemos pouco. É o talento da confiança. Precisamos nos lembrar que do Senhor tudo provém. Jesus alimenta este planeta e acima dele a inteligência divina, a causa primária de todas as coisas, que é Deus. E por fim, para destacar a grande característica do texto de Joana de Ângeles, seja nesta obra, seja em outras, é o fato de que se o texto não começa se referindo a Jesus, como foi o caso deste capítulo, As Emoções, os textos de Joana se concluem com uma referência a Jesus, utilizando-se do que ela chama para nós, em várias apresentações de seus livros, de a teoria da repetição. Nós precisamos exercitar o bem, repetir o bem. Nós precisamos pensar em Jesus e repetir o nosso pensamento em Jesus, fixando-nos nele. Nós precisamos ler a mensagem de Jesus e repetir essa atividade, a fim de memorizá-la, para que ela, do fundo da nossa cognição, irrigue a nossa ação e as nossas emoções. Então, por fim de Joana, as emoções que provêm de Jesus, mesmo quando no corpo, após ter cumprido a tarefa para a qual se destina, liberta a vida. Esta, então, estua em plenitude e de ventura inimaginável. Então é isto, amigos.
Fica aqui o convite para que possamos ler a obra Vigilância, do espírito Joana de Ângeles, e seguir nesse raciocínio, nos deixando envolver pela emoção de sabedoria e de amorosidade deste espírito que nos tutela. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Semeie o bem e não espere retribuição. Faça o bem pelo prazer de fazer o bem. Imagina o universo. Imagina agora essa frase: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. Dotados de razão e consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Parece de uma obra espírita, né? Mas você sabe de onde essa frase sai. Cidadão do Universo, com Tiago Toledo. Pois é, parece, mas não saiu de algo propriamente espírita. Esse é o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento, elaborado por pessoas de todo o planeta, foi proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em 10 de dezembro de 1948. É um documento marco na história dos direitos humanos, no desenvolvimento da humanidade como um todo. Esse primeiro artigo da declaração diz bastante dos ideais que acompanham a humanidade há algum tempo. Remonta à própria Revolução Francesa, que proclamava à sua maneira a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Há ainda a tríade proposta por Kardec, composta de trabalho, solidariedade e tolerância, que seriam as diretrizes seguras para o desenvolvimento das nossas tarefas. No entanto, não podemos deixar de recordar da mais perfeita síntese da qual temos no título: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, dito por Jesus, anotado por João no capítulo 13, versículo 34 do seu Evangelho. É uma oportunidade então de recordar aquele que foi o maior humanitário de todos os e que certamente inspirou das dimensões do infinito a elaboração desse documento. O homem que não coube na história, tendo dividido-a em antes e depois dele, já cantava os ideais de respeito e igualdade absolutos. Vós sois deuses, sois o sal da terra e a luz do mundo. Jesus de Nazaré, esse homem incomparável, amigo de todas as horas, sabe? Já nos alertava para esse cuidado necessário. Tudo quanto fizerdes a um desses meus pequenos irmãos, a mim o fizeste. Ser um cidadão do universo é nos inspirarmos nesses ideais de trabalho e nos sintonizarmos a lei de trabalho, a lei de igualdade e a lei de adoração, confiando na divina providência que não cessa de oferecer as referências necessárias para que construamos a nossa autonomia. Você sabia que Jesus tinha sido assim o maior humanitário de todos os tempos? Semeia sempre com humildade e paciência. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Respirar lá no seu quente ninho, a luz também enxergar. Um coração que quer crescer e o sentimento por expandir. De quem vem nascer pra mamãe chorar e sorrir. E sorrir, oh, oh, sorrir, oh, ah. Vem surgindo com a divina beleza de viver. Vem criança, vem chorando e no colo junto ao seio emudecer. Vem criança, vem sorrindo, alegre por de novo renascer, renascer e viver, renascer e crescer.
Mamãe, eu te quero sentir, me eduque, quero evoluir. É nosso destino irreversível, a gravidez é compromisso a assumir. Meus bracinhos nesta chance procuram também trabalhar para um mundo novo de esperanças que na terra há de vingar, de vingar, oh, de vingar, oh, ah. Vem criança, vem surgindo com a divina beleza de viver. Vem criança, vem chorando e no colo junto ao seio emudecer. Vem criança, vem sorrindo, alegre por de novo renascer, renascer e viver, renascer e crescer. Renascer e viver e crescer. Representar os sonhos da alma, dançar e encenar a arte do amor, consolidar a paz na terra, fazendo cantar as tribos do bem.
Ouvimos nesse bloco as músicas Dê uma Chance à Vida, Eu Venci e A Arte de Viver com o grupo Arte Nascente. Deus conta conosco para semear um mundo melhor. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. Na dica de leitura de hoje, temos o livro Mecanismos da Mediunidade, que é a 11ª obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz, que foi publicada em 1960. O autor espiritual, nesta obra, apresenta conceitos como energia, átomo, obsessão, hipnose, magnetismo, animismo e psicometria, entre outros, oferecendo aos médiuns e estudiosos da mediunidade diversos recursos para melhor compreensão de questões da física e da fisiologia que se relacionam ao tema. André Luiz esclarece que, além de conhecimento e estudos, é necessário ter disciplina e responsabilidade para praticar a mediunidade com Jesus e entrar em comunhão com o plano superior, buscando o aprimoramento do espírito sobre as diretrizes do Evangelho do Cristo. Então aproveite a leitura e encha-se de luz. Agora vamos de Casas Espíritas. Aqui, na cidade de João Pessoa, Paraíba, nós temos a Sociedade Espírita Amigos Irmãos, na rua São Luís, sem número, Planalto Boa Esperança, no Valentina Figueiredo. As palestras públicas às quartas-feiras, 16 horas, e sextas, 19h30. Na cidade de Campina Grande, também na Paraíba, nós temos o Núcleo Espírita Novo Mundo, na rua Riachuelo 954, bairro da Liberdade. As palestras públicas, domingos, 10 horas. Como é bom contar com a companhia de todos vocês. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Semear. Trazemos neste momento aquela mensagem reflexiva para a nossa semana. Hoje vamos trazer uma história sobre um obsessor no centro espírita. Vamos lá? Conta-se que no centro espírita famoso e muito frequentado, Senhor Raimundo estava iniciando os trabalhos de desobsessão. Seu Raimundo, como bom doutrinador espírita há mais de 30 anos, fez uma prece de abertura e pediu a Jesus que ajudasse a libertar do sofrimento todos os irmãos que viessem à sala de desobsessão. Raimundo viu o médium receber um espírito que dizia estar no umbral, sofrendo muito por conta da raiva e mágoa que sentia de um desafeto,
Senhor Raimundo iniciou então os procedimentos de desobsessão clássica e disse que o espírito deveria perdoar o desafeto, pois a lei do amor é a nossa salvação. O espírito incorporado, com olhar penetrante, disse: "E por que devo confiar em você?" "Ora, meu irmãozinho", disse seu Raimundo, "estamos aqui no Centro Espírita, onde os ensinamentos de Jesus são praticados. Nós aqui ajudamos todos os espíritos sofredores e necessitados. E você também ajuda a si mesmo ou só pensa em ajudar os outros?" perguntou o espírito. Seu Raimundo ficou surpreso com a pergunta, mas como doutrinador experiente, sabia que não podia cair nas artimanhas dos obsessores e disse: "Irmão, não estamos aqui para falar de mim. Você está no umbral e precisa de ajuda. Você não quer sair do umbral?" "Sim, eu quero", disse o obsessor. "Eu só fico me perguntando como existe tantas pessoas vivendo no nível ou no estado umbralino e não percebem, mesmo estando encarnados. Pois, afinal, como o Senhor mesmo ensina em suas palestras aqui no centro, umbral é um estado de consciência e não um estado ou espaço físico. Alguns espíritos vivem no umbral porque não conseguem se desprender da raiva e mágoa que sentem de um desafeto. Mas o Senhor, seu Raimundo, perdoa todas as pessoas? Não sente também raiva e mágoa de alguém?" Senhor Raimundo estava ficando irritado com o obsessor. Estava pensando numa resposta, mas o espírito completou: "Não é verdade que o senhor também sente raiva e mágoa de sua ex-esposa, que te traiu com um dos seus amigos há aproximadamente 10 anos? Não é verdade que até hoje você não consegue perdoá-los?" Senhor Raimundo ficou assustado com aquelas colocações. Como o espírito poderia saber disso? Pensou. Começou a sentir raiva do obsessor e, não muito confiante, disse: "Não vou entrar na sua cilada. Você, como obsessor experiente, deve atacar as pessoas em seus pontos fracos. Portanto, saiba que eu sou um obsessor, seu Raimundo?" perguntou o espírito, interrompendo seu Raimundo. "Eu me pergunto se todos nós não somos um pouco obsessores das pessoas que dizemos amar, mas que no fundo as tentamos controlar e ganhar seu afeto à força. Não é verdade que você tem sido quase um obsessor da sua filha adolescente? Quantas vezes por dia você liga para ela perguntando onde ela está? Quantas vezes você proibiu os namoros dela? Quantas vezes você tolheu a liberdade de sua menina por conta dos próprios medos e incertezas que guarda em seu íntimo? Você pode estar sendo um grande obsessor encarnado dela e nem perceber." Seu Raimundo ficou atônito com aquelas revelações. Aquele espírito parecia saber tudo a seu respeito e estava ali desnudando seus defeitos um a um. Seu Raimundo ainda não queria dar o braço a torcer e ficou com mais raiva ainda. Resolveu fazer uma oração dizendo: "Senhor Jesus, peço que sua equipe conduza esse irmãozinho perturbado a um local de tratamento no plano espiritual." O espírito disse: "Por que me chamas de irmãozinho se neste momento você quer, na verdade, pular no meu pescoço? De que adianta fazer uma oração a Jesus com toda essa raiva que quase transborda de você? Não, Jesus não vai atender neste momento. Você precisa, seu Raimundo, parar de fugir de seus problemas e emoções, olhar para as impurezas do seu ser e parar de achar que é o outro sempre o sofredor e você é o salvador. Na verdade, todos nós precisamos de ajuda. Todos somos sofredores em maior ou menor grau. E orientar o outro e praticar aquilo que nós mesmos não realizamos em nossa vida é nada mais, nada menos do que hipocrisia. É da hipocrisia que o ser humano precisa se libertar. Ou seja, ensinar aquilo que pratica ou apenas praticar sem precisar orientar os outros a fazer aquilo que nós mesmos não fazemos. Quando se vive a vida espiritual, nem precisamos ficar ensinando-a a outros. Nossos atos já demonstram os princípios que desejamos transmitir. Seu Raimundo sentiu uma imensa vontade de chorar e desabou em prantos. O espírito incorporado veio falar com ele, colocou as mãos em seu ombro e disse: "Calma, meu irmão. Você precisava dessa terapia de choque para poder enxergar a si mesmo e parar de ver os defeitos apenas nos outros. Precisamos também parar de se ver como o Salvador
e os outros como sofredores, pois isso nada mais é do que uma forma de orgulho e soberba. É uma forma de se sentir superior e de ver os outros como inferiores. Chore, coloque tudo isso que você sente para fora. Faça uma revisão destes pontos que eu te apresentei e a partir de agora você poderá se tornar um verdadeiro ser humano, renovado e pronto para ajudar ao próximo, realizando a verdadeira caridade. E desta vez, sem hipocrisia. Seu Raimundo, após alguns minutos de choro intenso, olhou para o espírito e perguntou: "Quem é você?" O espírito olhou para seu Raimundo com todo amor e carinho e disse: "Meu filho, você não pediu a Jesus em sua prece de abertura dos trabalhos que libertasse os espíritos dessa sala do sofrimento? Então, meu filho, Jesus me pediu que viesse aqui e mostrasse tudo isso a você, para que você pudesse ver a si mesmo, saísse do umbral da sua mente e se libertasse de tudo aquilo que te causa sofrimento. Sou um enviado de Jesus, e a partir de agora você será um novo homem." Seu Raimundo chorou ainda mais, agradeceu imensamente a Deus e a Jesus aquela sagrada lição de autoconhecimento. Depois desse episódio, tornou-se uma pessoa muito melhor. Autor Hugo Lapa. Uma excelente semana para todos nós, meus irmãos. Um abraço no coração e até o nosso próximo encontro. É contigo agora, Marilourdes. A frase que trazemos hoje para nos lembrar dos ensinos vivos do Mestre de Nazaré é do Espírito Bezerra de Menezes. Jesus convida todos a buscar um novo caminho, um sentido para a vida na terra. Nenhum homem ou mulher nasce fadado ao sofrimento. Jesus nos falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que possamos refletir a sua mensagem todos os dias para que possamos nos manter no seu caminho. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.